Então, bom dia a todos. Vamos começar a aula hoje, né? E antes de adentrar ao assunto que eu programei para hoje, ontem à noite eu estava com os meus pensamentos vagos e, de repente, ficou numa das aulas, né, uma pergunta que não foi respondida. E ontem, com meus pensamentos vagos, me veio a resposta e eu me perguntei por que eu não respondi na hora, né, a pergunta que me foi feita. Então, nesse capítulo nós estamos vendo a equação de Schrödinger, nós estamos vendo as propriedades da função de onda, né? E esses dois itens que nós vimos, trata-se do primeiro postulado e o quarto postulado da mecânica quântica, né? O primeiro postulado diz respeito à função de onda, né? Que o estado de um sistema quântico é definido completamente por uma função de onda. E dá o conceito, né, de densidade de probabilidade, né? Então, nesse slide em particular, a gente faz a gente calcula a taxa de variação temporal da densidade de probabilidade, né, e chega na densidade de corrente, né? A gente define o que é densidade de corrente, né? E, bom, na verdade, aqui é a equação da continuidade, né? Que a gente definiu nas aulas. E nesse slide aqui nós estamos fazendo a taxa de variação temporal, tá integrando, né, a equação da continuidade. E mostra que quando você normaliza uma função de onda, essa normalização ela permanece constante em todo o tempo, né? Ou seja, a taxa de variação temporal dessa normalização é igual a zero. Bom, depois a gente inseriu alguns conceitos de probabilidade, calculou variância, calculou o valor esperado da posição, e valores esperados de uma função arbitrária que dependa do vetor posição. Então, a gente definiu que seria uma velocidade clássica, né? Ou a taxa de variação do vetor posição. E a gente o fez para uma componente da posição, a componente x. Né? Então, calculou a taxa de variação temporal do valor esperado da componente x da posição. Né? E que deu essas equações aqui. Né? Bom, aí ficou esse termo, né, que a taxa de variação temporal vai atuar sobre o valor esperado da posição, que é descrito dessa forma, né, uma integral sobre todo o espaço da complexo conjugado da função de onda, vezes a posição, vezes a função de onda. Né? E aí essa função de onda deve atuar sobre o produto, né, de x com a densidade de probabilidade. Bom, e aí fica esse termo aqui, né, que diz respeito à derivada da posição em relação ao momento. Então, veja, e aí que ficou a pergunta, por que esse termo aqui é zero, né? E a resposta ela é bem simples. Então, veja, para explicar o porquê que esse termo aqui é zero, né, nós estamos falando de uma derivada em relação ao tempo de uma função x. Para que essa derivada seja diferente de zero, a função x ela tem que ser tal que ela dependa do tempo. Então, para derivar x tem que ser dependente do tempo. Ou seja, x tem que ser uma função horária, né, da posição. E como que eu defino essa função horária da posição? O que ela nos dá especificamente? Ela nos dá a trajetória, né? Ela nos dá a trajetória da partícula. E em mecânica quântica, né, a trajetória da partícula
é impossibilitada de ser obtida pelo princípio da incerteza, né? De tal forma que você não descreve trajetórias de partícula em mecânica quântica, assim como a gente faz em mecânica clássica. Então, eu dizer que a derivada de x em relação ao tempo é diferente de zero, implica dizer que eu tenho uma função x que dependa do tempo e que eu sei definir muito bem esta função, e essa função nos dá a trajetória da partícula. Como a trajetória da partícula não é possível em mecânica quântica, essa derivada aqui em relação ao tempo, ela tem que ser nula, né? E ela não vai estar relacionada, então, com o valor esperado da posição em mecânica quântica. Então, por esse motivo, esse termo aqui é igual a zero. Entenderam? Então, Sim, professor. eu não vou ter aqui o valor esperado da posição. O que eu vou ter é simplesmente, né, um termo que está relacionado com o divergente da corrente. Ou seja, quando você calcula a taxa de variação temporal do, do valor esperado, né, da posição, isso aqui vai estar relacionado com a integral do divergente da densidade de corrente. Ah, mas a taxa de variação temporal do valor esperado da posição não é a mesma coisa do que derivar a posição em relação ao tempo? Não, não é. Porque esta relação aqui, x em função de t, está relacionada com o absolutismo. O que significa isso, absolutismo? Porque a mecânica clássica ela é absoluta. Se você conhece a função horária da posição, então implica dizer que você vai ter certeza da posição da partícula em qualquer instante do tempo. Então você consegue descrever com exatidão a posição da partícula em qualquer instante de tempo. Ao passo que na mecânica quântica, não é uma ciência absoluta, é uma ciência probabilística. Então as variáveis dinâmicas em mecânica quântica, elas são tratadas como valores médios ou valores esperados, né? Então, quando a gente descreve o x em mecânica quântica aqui, estamos tratando do seu valor médio, tá? Ou valor esperado da posição. Então, o que a gente está derivando aqui é o valor esperado da posição em relação ao tempo. Então, isso vai estar relacionado com menos a integral. Vou escrever melhor aqui. Em todo o espaço de x que multiplica, né? Então, isso aqui está relacionado com menos o gradiente da densidade de corrente, que a gente tira lá da equação da continuidade, né? Então, fica gradiente não, divergente, né? Divergente da densidade de corrente, porque a densidade de corrente é uma grandeza vetorial. Então, fica o divergente de J de tal. Bom, então com isso, a gente responde aí de forma bem clara, né, o porquê que esse termo vai para zero, né, quando a gente calcula a taxa de variação temporal do valor esperado da posição, né? Então está relacionado com o fato que em mecânica quântica a gente não pode traçar trajetórias das partículas, né? E o valor e as grandezas dinâmicas que definem o estado de uma partícula são obtidas a partir de valores médios, né, ou de valores esperados. Então, a gente elimina alguns termos aqui das contas que nós fizemos, né? Não tem a componente x, nem a componente y, nem componente z, né? Quando a gente faz o cálculo
das componentes, né, x, y, z do valor esperado da posição. Então, é simplesmente esse termo aqui, a taxa de variação temporal do valor esperado de uma posição da partícula é simplesmente relacionado com a densidade a integral sobre a densidade de corrente, né, da partícula. Então, esse valor esperado aqui, ele não existe, valor esperado da velocidade. Ficou claro? Bom, então, para mostrar que esse resultado, né, ele é válido, quando a gente calcula a taxa de variação, se a gente multiplicar por m aqui os dois lados, o que a gente vai ter é momento, né, momento linear, o valor esperado do momento linear. E se a gente calcula a taxa de variação temporal do momento linear, tem que dar força. E foi o que a gente obteve ontem, na aula de ontem. A gente mostrou que a derivada, né, em relação ao tempo, do valor esperado da posição, a gente mostrou que isso levava à definição de força, né, após algumas operações algébricas, né, usando o teorema de Green, a gente fez a integral, a gente transformou a integral de volume em uma integral de superfície e viu que essa integral levava a solução zero, né, e obteve que a taxa de variação do valor esperado do momento era igual ao menos o valor esperado do gradiente do potencial. E gradiente do potencial nada mais é do que força, e isso aqui é a segunda lei de Newton, né, para valores esperados, né, e isso aqui vai estar de acordo com o princípio da correspondência, né? Bom, então a gente vai partir da aula, partir deste... Opa! Partir dessa aula e vamos generalizar os valores esperados das variáveis dinâmicas, né? Como calcular o valor esperado de uma variável dinâmica qualquer. Então, vamos começar a aula de hoje fazendo uma observação. Mas antes, vamos olhar aqui o seguinte. A gente chegou nessa relação de força e ela tem o mesmo formato, né? Você tem a complexo conjugado da função de onda multiplicado por algum termo aqui, multiplicado pela função de onda e a integral em todo o espaço, né? Então, a gente definiu isso aqui como o valor esperado do gradiente do potencial. Da mesma forma, a gente definiu o valor esperado, né, do momento, né, como sendo a integral do complexo conjugado da função de onda, vezes algum termo aqui dentro, vezes a função de onda e a integral em todo o espaço. E se vocês verem como é que a gente fez o valor esperado da posição, está aqui o valor esperado da posição, né, o valor esperado de x, é a integral em todo o espaço do complexo conjugado da função de onda, vezes o x, vezes a função de onda. Então, ela segue um certo padrão, né? Então, as expressões para calcular os valores esperados, ela vai ter sempre a mesma forma. Lembrando que, em mecânica quântica, valores esperados está relacionado com valores médios, né? Então, quando a gente fala de valores esperados, estamos falando de valores médios, no sentido estatístico. Então, como calculamos o valor esperado de uma grandeza arbitrária, né? Então, vamos considerar, por exemplo, uma grandeza arbitrária G. Então, o valor esperado de uma grandeza G, a gente sempre vai levar em consideração, né, esse sinal entre menor e maior, né? Isso aqui vai ser igual... Bom, vocês poderiam me ajudar? Abádio? Tá escutando, Abádio? Estou escutando, professor. Você está entendendo? Estou entendendo, mas não consigo ajudar, não, mas estou entendendo. Estou acompanhando o raciocínio. Como é que eu escreveria o valor esperado de uma grandeza G qualquer? Né? Da mesma forma como a gente fez para o cálculo do valor esperado de x, valor esperado de p, como é que seria, em termos de que operação?
Eu tô sem condições de ajudar. Oi? Tô acompanhando, mas não consigo ajudar, não. Certo. Obrigado, Abad. Vamos ver a Kessia ou o Rafael. Kessia, Eu tá na acho que o linha, Kessia? Rafael sabe mais, hein, professor? Mas você também sabe. Como é que eu Ah, escrevo mas essa palavra? minha internet tinha caído, eu tinha perdido aqui. O que o senhor estava falando? Como é que eu escrevo o valor esperado de uma grandeza G? Como é que eu faço o Mas cálculo? esse G seria o quê? Uma grandeza qualquer. Pode ser, Gravidade, sei lá. pode ser posição, pode ser momento, pode ser energia. Bom, Né? Então, o que eu estou falando é que a expressão para calcular valor é, esperado, elas sempre vão ter a mesma forma. Que forma que é essa? Né? Então, vamos levar em consideração uma grandeza arbitrária G e vamos mostrar qual que é essa forma para cálculo, né, de valores esperados ou valores médios, né, de grandezas físicas. médio. A energia cinética, né? Mas como é que eu calculo esse valor esperado da energia cinética, por exemplo? Se o G representar a energia cinética, como que eu vou calcular o valor esperado da energia cinética? Esse é o meio da massa vezes a velocidade ao Oi? quadrado, né? Não, essa aí é a fórmula, né? A equação era um meio da velocidade, o meio da massa vezes Essa é a a velocidade. equação que leva à energia cinética, né? Eu estou falando o valor esperado da energia cinética. Como é que eu vou calcular em mecânica quântica? Aí eu não sei não, professor. Tá certo. Obrigado, Kessia. Rafael. É integral em todo espaço, daí vai ser o complexo conjugado de psi. Complexo conjugado de psi. Vamos colocar psi de RT. O que E mais? vem a grandeza G. A grandeza Depois G. o psi normal. Exatamente. Exatamente isso aqui. Obrigado, Rafael. Então, o valor esperado de uma grandeza qualquer, ele sempre vai ter essa forma para o cálculo, né? Você sempre vai calcular uma integral, né, em todo o espaço, né, do produto da complexo conjugado da função multiplicado por essa grandeza que vai multiplicar pela função. Né? E a integral realizada em todo o espaço. Se o espaço tiver uma dimensão, então você vai integrar de menos infinito a mais infinito na direção, né, ao longo dessa direção. Se for no plano, né, então você vai integrar em todo o espaço bidimensional, dx, dy, dx e dy, né, de menos infinito até mais infinito ao longo de x, de menos infinito até mais infinito ao longo de y, e assim sucessivamente. Né? Muito bem. Mas para calcular essa grandeza G, né, em mecânica clássica, né, o cálculo dessa integral, ela requer que G seja função de todas essas variáveis, x, y, z, e também do tempo. Então, quando eu falo o cálculo da integral, né, e represento por esses sinais de menor e maior, e entre esses sinais o símbolo que representa a grandeza, né, no caso aqui a grandeza G, vocês têm que ter em mente que esta representação aqui está se referindo a uma integral. Né? Então, esta representação ela se refere ao cálculo de uma integral. Então, o cálculo dessa integral ela requer o seguinte característica da função. Então, ela requer que a função g seja função de x, y, z e t, para que esse cálculo possa ser realizado. Tá. Muito bem. A gente fazer isso em mecânica clássica é muito simples, porque você pode descrever uma grandeza física, né, em termos das variáveis de posição e também de tempo. Né? Por exemplo, a gente pode escrever força. Né? Então, em mecânica clássica, como é que fica? Em mecânica clássica, nós vamos ter, por exemplo, né? Vou colocar aqui exemplo,
que força é definido pelo produto da massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. E vocês sabem que isto aqui leva a uma equação diferencial, né, de segunda ordem. Que quando a gente integra esta equação diferencial, a gente obtém como resultado que informação? Se a gente integrar, Abádio, você sabe o que a gente obtém se a gente integrar essa equação? Estou tentando lembrar aqui. Olha só, vamos lá. Então, essa informação ali, força igual a m derivada segunda de R em relação R de T, né, em relação a T, se a gente integra, o que a gente vai obter? Qual função que a gente vai obter? A gente vai obter o valor de R como função do tempo. O que é R em função do tempo? R em função do tempo nada mais é do que a trajetória da partícula. Então, em mecânica clássica, isso é perfeitamente possível, né? Daí, o que a gente pode calcular também, obtendo a função horária da posição? Ô, professor. Oi. Mas ali o senhor estaria integrando duas vezes no caso, né? Estaria resolvendo uma equação diferencial de segunda ordem, né? O que a gente faz quando resolve uma equação diferencial? O que a gente está querendo obter é a função que seja a solução para esta equação, né? E nesse caso, a função que é a solução para essa equação é a função R de T, né? Então, daí a gente pode também obter a velocidade da partícula simplesmente calculando a derivada primeira da posição, né, em relação ao tempo. E isso aqui nos permite uma informação muito importante, que é a trajetória e a velocidade da partícula em cada instante do tempo. Então, a gente vai saber exatamente, né, qual que é a velocidade da partícula em cada instante do tempo e qual que é a posição da partícula em cada instante do tempo. Então, essa relação ela nos permite, além do cálculo do momento, né, em cada ponto da trajetória. Ou seja, eu conheço a trajetória e conheço o momento da partícula. Isso significa o quê? Que o momento da partícula, em função do tempo, vai ser simplesmente o produto da massa da partícula pela velocidade que a partícula tem, né? E essa velocidade é função do tempo também. Um dos princípios fundamentais da mecânica quântica diz que nós não podemos definir com exatidão a posição e o momento da partícula instantaneamente, né, no mesmo instante. Então, em mecânica quântica, a gente sabe que a incerteza sobre a posição da partícula multiplicado pela incerteza, né, sobre o momento da partícula, isso aqui deve ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Isso está relacionado com o princípio da incerteza. Qual que é a implicação do princípio da incerteza? A implicação é simples, que a gente não pode descrever como a gente fez na mecânica clássica, a gente não pode descrever a posição em função do tempo. Consequentemente, a gente não pode descrever a velocidade em função da posição. Se a gente não descreve a velocidade em função da posição, a gente também não pode descrever o momento em função da posição. Então, em mecânica quântica, não podemos escrever momento como sendo uma função. Por quê? Porque o princípio da incerteza implica que
que não pode ser conhecido simultaneamente com precisão absoluta a posição e o momento. Então, nesta frase aqui tem alguns termos importantes. Ó. Um se refere à simultaneidade dos eventos e à precisão absoluta das grandezas. Né? Então, você dizer que você não pode escrever o momento em termos da posição, porque isto fere o princípio da incerteza da mecânica quântica, né, está relacionado com o fato de que você não pode conhecer simultaneamente os valores de R e P. E também você não tem precisão absoluta nos valores das medidas simultâneas de R com P. Né? Então, desta relação, você vê que se a incerteza da posição diminui ou tende a zero, a incerteza sobre o valor do momento aumenta ou tende ao infinito, e vice-versa. Bom, qual que é a implicação, né, destas definições? A implicação é direta, é porque este princípio ele vai eliminar qualquer tentativa que a gente venha a fazer no sentido de descrever o movimento em termos da sua trajetória, né? O que implica que nós devemos, né, calcular o valor esperado de uma variável de uma grandeza física, né, como a gente mostrou lá, usamos o G, né, de uma outra forma. Então, a gente tem que descrever o G de uma forma em que ele não seja a função da posição e do tempo. Né? Então, é isso que a gente vai mostrar. Mas deixa eu escrever o que eu falei, né? Porque eu vou disponibilizar esses slides e quando eu escrevo aqui, vocês vão poder lembrar do que eu estou falando na aula. Então, já que a gente não tem como representar o movimento por meio de trajetória, o que a gente tem que fazer é expressar, né, as grandezas dinâmicas do sistema de uma outra forma, né? Que não seja uma função horária da posição ou, por exemplo, uma função da posição. Para isso, vamos voltar ao valor esperado do momento. A fórmula geral é a mesma. Está aqui, ó. Tá? Então, integral, né, sobre todo o espaço do complexo conjugado da função, vezes a grandeza física, que agora essa grandeza é o momento, multiplicado pela função, né, de onda. Mas antes de fazer dessa forma, vamos mostrar como que a gente obteve uma relação para o momento, né, quando calculou a taxa de variação temporal do valor esperado da posição. Né? Então, quando a gente fez da taxa de variação temporal do valor esperado da posição, a gente obteve uma relação, deixa eu ver aqui, né? Então, a gente obteve essa relação aqui, ó. Então, note o seguinte, que o valor esperado do momento é a integral em todo o espaço, né, do complexo conjugado da função de onda multiplicado por menos k cortado vezes o gradiente. E esse termo aqui multiplicado pela função de onda. Então, vamos reescrever o valor esperado do momento desta forma. Então, vai ser integral né, do complexo conjugado da função de onda, né, essa função de RT, multiplicado por menos I, H cortado, gradiente, né, vezes a função de RT de tal. Né? Então, o de tal aqui é um elemento infinitesimal de espaço, né? Pode ser espaço em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Muito bem, agora vamos comparar esta relação do valor esperado do momento
com a relação do valor esperado da posição, de uma grandeza G qualquer. Né? Então, se a gente comparar, isso nos leva, né, a escrever, né, essa integral de uma outra forma. Se a gente compara um valor esperado de uma grandeza aleatória, né, uma grandeza arbitrária G, que é dado pela integral em todo o espaço do complexo conjugado da função de onda, vezes a grandeza G, vezes a função de onda, então a gente pode escrever que o valor esperado, né, do momento é igual à integral em todo espaço do complexo conjugado da função de onda multiplicado, e aqui eu vou escrever assim, multiplicado, né, por uma grandeza que está relacionado com o momento, né, que é essa grandeza escrita em termos de um diferencial, que atua sobre uma função de onda, de tal. Então, a gente pode escrever dessa forma. Né? Então, o P aqui, chapéu, está relacionado com este termo aqui, menos IH cortado, nabla. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o P está associado com menos IH cortado vezes este operador del. Então, ele está associado. Né? Bom, na verdade, esse P aqui é o que a gente conhece da variável dinâmica, né, chamada momento. Então, o momento está associado com este termo aqui. E esse termo nada mais é do que um operador diferencial, né, por conta da derivada que aparece aqui neste operador del. Né? Então, esse termo é um operador diferencial. Bom, isso nos leva a pensar que variáveis dinâmicas em mecânica quântica podem estar associados a operadores, né, a operadores diferenciais, né, como é o caso do momento. O momento ele está, em mecânica quântica, associado a este operador diferencial. Qual que é o sentido físico desse termo aqui? O sentido físico não existe, porque é apenas uma operação matemática. Para que ele tenha sentido físico, essa operação matemática, elas têm que atuar sobre uma função. Então, quando esta operação atua sobre uma função, ela poderá reproduzir uma grandeza que tenha sentido físico. Né? E esse procedimento, ele se estende para outras grandezas dinâmicas. Bom, o que a gente pode escrever com relação a isso? Qual foi a conclusão que a gente obteve, né, da análise do valor esperado do momento? Né? A gente pode dizer que a cada grandeza física, né, no caso aqui o momento, eu tenho associado um operador. Né? Este operador, ele pode ou não ser diferencial. No caso do momento, ele é um operador diferencial. No caso da posição, não vai ser um operador diferencial. No caso da energia, vai ter associado um operador diferencial. Né? E aí a gente vai fazer uma tabelinha mostrando alguns dos mais importantes operadores na mecânica quântica. Então, o fato importante é que uma grandeza
uma variável dinâmica em mecânica quântica, tem associado a ela um operador quântico. Bom, então, a gente pode escrever que a cada grandeza física, G, está associado a um operador. Esse operador pode ou não ser diferencial, e a gente, para diferenciar a grandeza física com um operador, a gente coloca o chapeuzinho no operador. Então, quando você vê uma grandeza física com chapeuzinho, né, a gente está relacionando, está se referindo, né, a um operador matemático. Né? Então, a gente pode escrever da seguinte forma. A gente tem um G, que representa uma grandeza. Né? Grandeza também, às vezes, é chamado de variável dinâmica. Né? E essas variáveis dinâmicas, o que são? É posição, momento, velocidade, energia. Né? E a esta variável dinâmica, ou a esta grandeza, né, nós temos associado um operador G. Então, se eu vou calcular o valor esperado dessa grandeza, né, o cálculo desse valor esperado tem uma forma padrão, que é a integral em todo o espaço do complexo conjugado da função de onda vezes a grandeza, vezes o operador, né, G, que está associado a esta grandeza, multiplicado pela função de onda. Dito isto, agora a gente pode fazer uma tabela contendo as principais grandezas físicas e relacionar aos operadores, né, que estão associados a essas grandezas. Então, vamos descrever aqui alguns operadores importantes. Vamos começar com a grandeza física posição. A posição, né, a gente define pelo vetor R. E qual é o operador que está associado à grandeza física posição? É o operador R, né? E a gente pode definir esse operador R igual a R. Este é um operador que é não diferencial. Ou seja, a gente não tem na definição desse operador uma operação diferencial, ele é simplesmente a posição. A próxima grandeza que a gente pode definir é a grandeza momento. Como que a gente define o operador momento que está associado, né, com a grandeza física momento? A grandeza física momento a gente define por P, também é um vetor. Né, a gente já viu aqui atrás, né, que o operador diferencial que está associado com o momento é menos I H cortado vezes o gradiente, vezes o nabla. Então, o operador momento vai ser menos I H cortado gradiente. Né? Isso em 3 dimensões. A gente pode escrever isso aqui em uma dimensão, né? Vai ficar menos I H cortado d dx, né? Ou menos I H cortado d dy, ou menos I H cortado d dz. Né? Então, esse operador momento, né, associado à grandeza física momento, ele pode ser descrito, né, no espaço ou ao longo de uma determinada direção. Outra grandeza física é a energia total. Energia total é uma grandeza escalar, né? Vamos representar ela pela letra E. E o operador de energia total associado à grandeza física energia total é simplesmente I H cortado derivada em relação ao tempo. Agora eu lembro aqui o exercício que eu deixei na aula de ontem, a gente resolveu, né? Que eu deixei para vocês fazerem, mas mostrei.
que é dado uma função de onda e pede para calcular a energia total associada, né, à partícula no estado excitado. Então, para calcular esse valor esperado da energia total, basta substituir o G aqui por E, né, que é o valor esperado da energia total, e o operador G aqui vai ser substituído por I, H cortado, derivado em relação ao tempo. Essa função foi dada pelo exercício, e quando você calcula essa integral, utilizando este operador de energia total, a gente vai calcular o valor esperado da energia total. Então, dessa forma, a gente responde, né, como é que calcula lá a energia total de uma partícula. Ainda a gente tem energia cinética. Então, o operador de energia cinética é o operador K, né? E energia cinética, eu posso descrever em termos do momento, né? Então, eu posso usar o operador momento para descrever energia cinética, vai ser o momento ao quadrado dividido por 2m. Né? E momento ao quadrado, você vai ter aqui menos IH cortado del ao quadrado, isso vai reproduzir, né? I ao quadrado dá menos 1, né? Menos com menos dá mais, I ao quadrado dá menos 1, então vai ficar menos H cortado ao quadrado dividido por 2m, que vem aqui da definição, multiplicado pelo Laplaciano. Bom, a gente falou de posição, momento, energia total, energia cinética. Por completeza, vamos falar de energia potencial. Né? Então, a energia potencial né? A gente tem energia potencial com uma função V, e o operador de energia potencial, né, é a própria função V de R. Alguma dúvida? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essas definições de operadores, porque os operadores eles desenvolvem um papel muito importante na mecânica quântica. A gente já viu aí o primeiro postulado da mecânica quântica, que diz respeito à função de onda, ou seja, o estado quântico de uma partícula, né, o estado de uma partícula quântica é completamente definido pela função de onda. Né? E a gente definiu também o que seria a densidade de probabilidade e o que seria a condição de normalização da função de onda. Então, isso está relacionado com o primeiro postulado da mecânica quântica. Mas para que a gente obtenha informações do estado dinâmico desse sistema, a gente tem que calcular o momento da partícula, a gente precisa saber qual que é a energia total da partícula, a energia cinética. E para calcular essas variáveis dinâmicas, a gente tem que introduzir o conceito de operadores. Né? Então, o conceito de operadores, né, e as variáveis dinâmicas, a obtenção dessas variáveis dinâmicas, está relacionado com o segundo postulado da termodinâmica. Né? O segundo e o terceiro postulado da termodinâmica. Professor. Oi. Termodinâmica, mecânica quântica. Pode falar, Kessia. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor sobre essa energia e potencial? Certo. Essa energia potencial aqui é uma função da posição, tá? Para estados estacionários, por exemplo, né? Então, essa energia potencial ela vai depender do sistema que você está estudando. Por exemplo, a gente pode estudar o estado de uma partícula presa num oscilador harmônico. Então, qual seria o potencial de um oscilador harmônico? 1 sobre 2kx ao quadrado. Lembra dessa relação?
Ah, Ou- sim, é que eu estava achando que era para uma partícula relacionada a esse assunto que o senhor estava falando, mas esse aí é no caso da mecânica clássica, né? Na mecânica quântica também eu posso usar esta relação para calcular o estado de um oscilador harmônico, né? E aí, na equação de Schrödinger, eu vou usar esse potencial. Então, o oscilador harmônico é dessa natureza. O potencial de um elétron preso a um próton, como que seria? 1 sobre 4πε0 vezes o módulo quadrado da posição. Então, o potencial aqui, o operador potencial, vai depender do problema que você está estudando. Tá? Na verdade, é E quadrado R. E sobre R. Né? Entendeu, Kessia? Então, esse operador potencial vai depender do sistema que você está estudando. A gente Entendi, sim. Então, vai resolver algum desse potencial. deixa eu só recapitular aqui. Então, o potencial, a equação dele é a mesma coisa que na mecânica clássica. Você pode definir o potencial como função da posição. Não, eu falo Tá? a equação. Você pode descrever Isso. ele com as equações que escreveu lá em mecânica. Podemos sim, né? Por exemplo, quando você tem duas partículas que têm interação eletrostática, né? Você tem uma forma de representar a lei de Coulomb. Você pode descrever esse potencial em termos da lei de Coulomb. Se ela está sujeita a um potencial harmônico, você pode descrever o potencial em termos de um potencial de um oscilador harmônico. E aí, existem outros potenciais que vão aparecer, né? Como poço de potencial, barreira de potencial, potencial degrau. Né? São exemplos que a gente vai começar a resolver a partir da semana que vem. Né? Que é a aplicação da equação de Schrödinger para estudar sistemas quânticos. Né? E nesse contexto, Kessia, o entendimento dos operadores vai desempenhar um papel muito importante na mecânica quântica. Então, por isso é importante a gente conhecer, né, aí os operadores. Eu vou usar a abreviação MQ para mecânica quântica, tá? E MC para mecânica clássica. Então, tá aí a importância de se estudar os operadores, né? Porque eles estão associados às variáveis dinâmicas e como eles estão associados às variáveis dinâmicas do sistema, estes operadores, eles desempenham, né, um papel muito importante na mecânica quântica. Alguma dúvida, pessoal? Rafael, tá de boa? Sim, tá tranquilo. Tá. Veja bem, a gente obteve a equação do Schrödinger, né, a partir de uma função de um pacote de onda, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de escrever a equação do Schrödinger partindo da equação clássica para a energia. Mas eu gostaria de deixar claro, antes de fazer esse procedimento, que as definições, né, de energia na mecânica clássica e na mecânica quântica, elas são diferentes. Né? A gente entende que, a partir do postulado de Broglie, que uma partícula ela pode estar associada a ela a um comprimento de onda, uma propriedade de movimento ondulatório. Então, a partir daí, se a partícula pode ser descrita em termos de uma função de onda, a gente sabe que uma função de onda ela deve ser solução de uma equação diferencial. Né? Então, essa equação diferencial é o que a gente chama de equação de onda, né? E ela foi obtida pela primeira vez por Everett Schrödinger. Então, não é um ato de desespero no sentido de definir esta equação, né? Mas mostrar que ela pode ser deduzida, né, a partir de expressões clássicas.
Agora, o que eu quero que vocês tenham na cabeça é o seguinte, que a descrição do movimento de uma partícula em mecânica clássica é diferente da descrição do movimento de uma partícula em mecânica quântica. Né? A gente mostrou aí que a descrição do movimento de uma partícula na mecânica clássica pode estar associada com uma trajetória, ao passo que na mecânica quântica o conceito de trajetória não se aplica. Então, em mecânica clássica, a equação para energia ela pode ser escrita na seguinte forma, no seguinte formato. Um operador H, né, uma função, na verdade não é operador, em mecânica clássica a gente chama função, né? Uma função H, que a gente chama função hamiltoniana, que depende da posição e do momento, e define essa função como sendo energia, né, de um sistema clássico. Então, a gente vai fazer algumas substituições nessas relações e ver se a gente consegue, a partir da definição dessa hamiltoniana, chegar na equação de Schrödinger. Então, primeiro, a gente define o operador R como sendo o próprio R. A gente define o operador momento, né, como sendo menos I H cortado vezes o operador del. E a gente define o operador energia total como sendo I H cortado dele em relação ao tempo. Bom, no caso do movimento de uma partícula sujeita a um potencial, né, por exemplo, como é que a gente escreve o valor de E? Bom, a gente sabe que o E está relacionado com a função hamiltoniana, né? Ela está relacionada com energia cinética mais energia potencial. Né? E energia cinética, a gente pode escrever em termos de momento, vai ser momento ao quadrado dividido por 2m, mais o potencial, né, que é função da posição. E isso aqui é a própria energia. É a própria energia total da partícula. Agora, quando a gente faz as substituições que a gente definiu aqui, né, trocando P por menos IH cortado del, a gente vai ter que esse operador hamiltoniano, ou esta função hamiltoniana, né, vai ser igual a P quadrado. P quadrado vai ser menos IH cortado del ao quadrado. Menos com menos dá mais, raiz quadrada não, I elevado ao quadrado dá menos 1, H cortado ao quadrado. Né? Então, vai ficar menos H cortado ao quadrado, dividido por 2m. Tem um operador del aqui, que também é elevado ao quadrado, então vai ser o laplaciano. Mais o potencial V, né? Como a gente mostrou, é a energia potencial, o operador é o próprio V de R. E esse termo é igual à energia, e o operador energia, né, é IH cortado derivado em relação ao tempo. E o que a gente obteve aqui? Qual é o significado físico desta equação? É uma equação porque tem igualdade aqui, né? Mas qual é o seu significado físico? Alguém pode dizer? Como que é o nome deste operador? Este é um operador diferencial. Você tem uma diferencial aqui, né? Laplaciano, e tem um derivado em relação ao tempo. Então, isso aqui é um operador diferencial. E este operador diferencial não tem sentido físico.
que não tem sentido físico? Porque ele representa simplesmente uma operação matemática, uma derivada. Né? Uma derivada, ela deve atuar numa função para que ela tenha sentido físico. Por exemplo, se essa derivada é uma derivada na posição e ela atua sobre um potencial, né? A derivada de um potencial, a gente está relacionado com o gradiente do potencial. E isto vai estar relacionado com menos gradiente do potencial, é força. A derivada por si só não vai ter sentido físico, mas quando ela atua sobre um potencial, né, menos a derivada atuando sobre o potencial, aí eu tenho o sentido físico, que é força. Então, para que este operador diferencial tenha sentido físico, eu tenho que fazer com que ele atue sobre uma função. Então, para isso, vamos usar a função psi de x e t. Então, vamos multiplicar pela direita este operador diferencial pela função psi de rt. Né? Então, multiplicando pela direita, a gente vai ter o seguinte, vou transcrever aqui esse operador diferencial, que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o laplaciano, mais o potencial. Então, tudo isto atuando sobre o πr de t, igual aí h cortado, derivada de πr t em relação ao tempo. O que a gente obteve aqui? Que equação que é esta aqui? Abádio, Kessia, Rafael. Que equação que é essa aqui? Professor, essa aí tá... Não, melhor não falar. Vai que eu erro. Equação de Schrödinger? Se errar, eu te corrijo. Pode falar. Equação de Schrödinger. Esta é a equação de Schrödinger. E ela foi obtida de que forma? Substituindo as variáveis clássicas nas fontes. Exatamente. Substituindo as definições de operadores, né, na equação clássica de uma partícula sujeita ao potencial. Né? Então, essa é que a gente obteve. Bom, lembrando o seguinte, a forma de descrever movimentos nas duas mecânicas, elas são conceitualmente diferentes. Né? Vou escrever isso para que fique claro. É muito importante deixar claro que a forma de se descrever movimentos nas duas mecânicas, né, a mecânica clássica e a mecânica quântica, são conceitualmente diferentes. Ao passo que na mecânica clássica você pode definir uma função temporal da posição, a descrição da trajetória da partícula, isso não é possível na mecânica quântica. Bom, eu vou finalizar a aula por aqui, mas para finalizar o capítulo, falta muito pouco, a gente vai finalizar na próxima aula, vai fazer alguns exercícios na próxima aula, né? E na próxima aula a gente vai continuar falando de operadores, dar a definição de operadores, e também uma operação muito importante na matemática, que é a relação de comutação entre operadores quânticos. Né? E qual que é a implicação da relação de comutação, né, para as variáveis dinâmicas. Então, bom dia até amanhã. Até sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje é quarta. Caracas, o tempo tá voando. Tá voando. Obrigado, professor. De nada. Falou, professor. Qualquer dúvida é só mandar no zap. Beleza. Não tem problema.